Abra sua Bíblia, Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. No dia de hoje nós vamos ler o verso de número 9, estudá-lo. Vamos ler de 5 a 9, mas vamos estudar o 9. Peço que você ore desde já, porque fim desta carta vamos iniciar uma outra série de estudos, tá? E aí no próximo encontro nosso eu já vou anunciar que estou esperando alguns materiais aí que eu estou adquirindo para esse novo estudo. Então, próxima quarta-feira, de quarta hoje é 15, não é? Eu já informo aos irmãos, mas aqui nessa carta a gente ainda tem mais ou menos uns 4 estudos. Mas eu queria que você já fosse orando para Deus nos orientar e nos dar graça na próxima série, tá bom? Vamos orar antes de lermos Efésios 6:5. Querido Deus, graças te rendemos, porque podemos nos reunir para lermos a Tua Palavra e buscarmos a instrução que vem do Senhor para cada um de nós, para a igreja. Fala conosco, nos transforma de glória em glória à semelhança do Senhor Jesus. Ilumina-nos, Senhor, e permite, ó Pai, que eu seja fiel na leitura, explicação e aplicação desse texto. Em nome de Cristo é que oramos, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Diz assim, Efésios 6:5. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vós, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Amém. Meus irmãos, no último encontro que nós tivemos, nós falamos sobre esse texto, dizendo que o intento do apóstolo Paulo era agora regular as atividades ou relações trabalhistas a partir dos membros da igreja ali em Éfeso. E logicamente que esse procedimento que ele estabeleceu aqui para esta igreja, não era o procedimento apenas para estes irmãos em Éfeso, mas era o proceder dos crentes em todos os locais e épocas. Para que você entenda a abrangência disso, por exemplo, você pode ver, por favor, abra sua Bíblia comigo, que o mesmo apóstolo, escrevendo aos crentes em Colossenses, ou em Colossos, né, ele vai dizer em Colossenses capítulo de número 3, a partir do verso 22 até o verso 1 do capítulo 4, que também aquela igreja deveria aprender a regular a sua vida a partir da supremacia de Cristo, também no aspecto trabalhista. Então, você vai ler aí comigo, né? Eu vou ler, você vai acompanhar, verso 22. Servos, obedecei em tudo, ao quê? Ao vosso Senhor. E aí depois, quando chega no verso 1 do capítulo 4, agora ele se dirige aos senhores. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor aonde? No céu. Então, Paulo escreve para os crentes em Éfeso, está lá essa recomendação. Escreve para os crentes em Colossos, está lá essa recomendação. E vimos também no último encontro nosso, que o apóstolo Pedro, escrevendo para os crentes da dispersão, ele também insere no conjunto de instruções santificadoras, não é? Ou que visavam a santidade do povo, instruções relativas a esse trato dos senhores para com os servos e dos servos para com os senhores, não necessariamente nesta ordem. Agora então, irmãos, nós temos em nossas mãos esse verso de número 9, onde nesta epístola
o apóstolo Paulo vai dirigir-se aos senhores. E a primeira coisa que eu queria que você entendesse nesse texto, a semelhança do que fizemos no verso 5 deste capítulo, é que a relação nessa época era exatamente isso, uma relação de senhor para servo. E eu disse aos irmãos que a tradução boa para aquele termo seria o quê? Escravo. Era escravo mesmo. E você, meu Deus, será que era assim? Era. Basta você ler Filemon, que você vai ver que o escravo fujão da casa daquele crente, Onésimo, era exatamente um escravo no sentido mais literal do termo. Então, essa era uma prática comum, tá certo? Daquela época. E aqui eu não estou dizendo que eu estou defendendo a escravidão, nada disso. Eu estou mostrando aquele contexto, mas qual era o princípio que está acima desse próprio contexto da época, dentro dessas relações trabalhistas, que é a compreensão de submissão. E isso começa desde o momento em que Paulo instrui a igreja na relação entre esposa e esposo, depois a relação de filhos com os pais e vice-versa, e agora na relação de senhores. Então, antes de você botar os olhos nesse texto assim, ai meu Deus, que absurdo, escravo, entenda que o princípio que está por trás e que é maior e que perpassa todas as épocas é o princípio da submissão. Independente da condição na qual você esteja, a relação de submissão. Por isso, devo dizer que o primeiro ponto aqui é exatamente esse. E vós, senhores. Eu preciso entender que existe na igreja, naquela época e hoje ainda, aquelas pessoas que elas têm autoridade sobre outros, exatamente pela função que elas exercem. Não tem como você fugir disto. E logicamente que eu não posso deixar de pensar na igreja da qual fazemos parte, né? Aqui é a igreja da Pissarreira. Então, eu fiquei pensando o seguinte: há muitos anos atrás, você tinha pessoas aqui na igreja, que por ela passaram, que não eram dono de nada. Não é? Elas trabalhavam para alguém. Mas é possível que você se assente hoje com alguém daqui da igreja, e ela diga, olha, eu comecei trabalhando para alguém, mas hoje eu tenho o meu próprio negócio. Então ela deixou de ser servo e passou a ser senhor. Deixou de ser empregada e hoje ela é o quê? Patrão. Então, há uma possibilidade de mobilidade dentro dessa escala. Tanto subindo, digamos assim, não é? De servo para senhor, quanto também de descer. De você deixar de ser senhor e passar a ser o quê? Servo. Independente deste movimento, você tem um princípio em mente. Qual é o princípio? O princípio da submissão. Então, não é à toa que Paulo, o apóstolo, começa dizendo servos e também o quê? Senhores. Para que se estabeleça logo a princípio que há uma relação de quê? De submissão estabelecida. Eu queria aplicar isso aqui, irmãos, fazendo-vos lembrar do Senhor Jesus Cristo. Em que sentido? Abra sua Bíblia aí, por favor, em João, Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 4, por favor. João, capítulo de número 4. O verso de número 34 é a resposta que o Senhor Jesus Cristo dá aos seus discípulos, quando eles se indagam, né, entre si. Essa pergunta está no verso 33. E eu queria que você visse a resposta que Cristo dá no verso 34. Olha só o que é dito, ó. Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar o quê? Espera aí, olha. Cristo é Deus? Pergunta retórica, tá? É. Bom, se ele é Deus, por que ele está dizendo que ele vai fazer a vontade de alguém? Só se esse alguém for maior do que ele.
Só que ninguém é maior do que Deus. Então, este aspecto de ser maior não está referindo-se à questão essencial, mas funcional. Então, se o nosso Cristo, o nosso Senhor, veio para cumprir a vontade do Pai, por que eu desejaria ser diferente disso? Nas demais relações, inclusive. Então, pense, quando Paulo coloca servo, Senhor, é porque ele quer que você subentenda que nos nossos relacionamentos há 3 possibilidades: relação do maior para o menor, relação do menor para o maior e relação entre os iguais. Lembre disso. O que é que vai diferir? Idade, dons, funções, que são as questões que podem nos diferenciar, embora sejamos todos o quê? Imagem e semelhança de Deus. Então lembre disso, se o nosso Cristo agiu assim, por que conosco seria diferente? Por que eu não posso me submeter a quem é maior do que eu? Pense nisso. E se você tem dificuldade para fazer isto, peça a Deus graça, se arrependa e faça. Agora a segunda aplicação. Puxei de baixo para cima, não foi? Agora de cima para baixo. Se você é Senhor, haja como Senhor. Por quê, pastor? Porque é muito interessante que às vezes a gente tem uma postura de submissão até devidamente adequada, mas tem gente que não sabe ser Senhor. Um exemplo disso, tem gente que tem filho e não sabe ser pai, quer tratar filho como igual e não é igual. Por quê? Porque ele é pai e o outro é o quê? É filho. Por mais que você ame e deve amar, trate bem, com respeito, com honra, mas não é igual. Um é pai e o outro é o quê? É filho. E numa empresa, do mesmo jeito. Você trata seu empregado com respeito, que vamos ver já já, você dá a remuneração correta, você não o desonra diante dos outros, mas você não pode esquecer que um é servo e o outro é senhor. Um é empregado e o outro é o patrão. Não tem como inverter isso ou achar que não existe. E você precisa tanto saber ser servo, como também ser o quê? Senhor. Cristo ensina isso. Na relação inversa, qual é? Todo aquele que quiser ser Senhor, tem que ser o que antes? Servo. Não é? Eu preciso aprender. Eu não tenho como exercer uma função sem saber da outra. Há uma necessidade de humilhação, de submissão. Ficou claro, irmãos? Então, Senhor é Senhor, servo é servo. Tem que saber isso. A segunda coisa que esse texto nos ensina, voltemos lá, por favor, para Efésios capítulo 6, verso 9, é que ele diz assim: e vós, senhores, e de igual modo procedeis para com ele. Pastor, o que é este de igual modo? Então, agora, tendo Paulo estabelecido a identidade, agora ele vai mostrar a forma, ou o modo. Qual é a palavrinha que a gente poderia utilizar para entender o de igual modo? Em outras palavras, é a seguinte: com a mesma honra, ouça bem, com a mesma honra que os servos devem tratar os senhores, também os senhores devem tratar os servos. E aqui, por favor, eu vou ter que me valer. Eu achei que era um potó. Desculpa, tá? Mas eu olhei assim e já veio o segundo potó, eu ia dizer hoje, que eu vejo hoje, né? Mas vamos lá. No nosso catecismo maior, irmãos, por favor, eu queria que você observasse comigo. Na pergunta relativa ao 5º mandamento, você tem aquilo que eu, como Senhor,
na honra devida aos inferiores, devo fazer. Então vamos lá, ó. Vou ler, viu? Pergunta 129. O que se exige dos superiores para com os seus inferiores? O que é que o superior tem que fazer como para o inferior, cumprindo isso aqui, de igual modo, a honra devida. Ouça bem. Exige dos superiores, conforme o poder que recebem de Deus e a relação em que se acham colocados, que amem os seus inferiores. Não foi exigido do inferior amar o superior? A mesma coisa. O superior tem que amar o inferior. Amem os seus inferiores. Orem por eles e os abençoem. Olha para isso, que bênção. Seu patrão orar por você. E dizer, Deus te abençoe. Abençoe sua família. Abençoe seu dia de trabalho hoje. Você já pensou se entrar numa empresa? Eu costumo dizer aqui no seminário, diz, olha irmão, quem trabalha aqui no seminário é abençoado, porque já pensou? Primeiro você trabalhar num ambiente onde a maioria das pessoas que transitam é crente. Aí você começa a segunda-feira, você participa de um culto onde você já ouve a palavra, canta, continua até hoje, presbítero Rubem. Ouve a palavra, você canta, depois apresenta os seus pedidos, a gente ora, e aí despede para trabalhar durante a semana. Toda segunda-feira lá no refeitório. Aí durante o dia você encontra com os crentes aqui, e você tem um tratamento cordial, e ouve, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Meu irmão, é uma bênção. Não dá nem vontade de sair mais, né? Então, isso é que a palavra de Deus ordena. Aí ele diz mais, olha, que instrua, aconselhe e admoeste. Instruir, aconselhar e admoestar. Ou seja, você está ensinando. Um superior, ele tem prazer em ensinar o inferior. Aí ele diz mais, aprovando, animando e recompensando os que fazem o bem. Então, vamos lá, pais. Aliás, pai já passou, né? Funcionários. Você fez uma coisa boa, aí seu chefe chega e diz, olha, que trabalho bom. Você fez um negócio exemplar. Imagine você como servo ouvindo isso. Aí o patrão disse, pais, final do mês, eu vou botar um bônus no seu salário. Já pensou? Ou então o camarada é um bom funcionário, vem para a empresa de bicicleta e a bicicleta quebra a corrente, aí o patrão vê, ele trabalha o dia todinho, quando ele vai sair, o cara é bom funcionário, aí está lá uma bicicleta novinha na porta, quando ele vai pegar a dele velha, não está mais. Aí ele disse, rapaz, eu troquei a sua bicicleta velha por essa nova para você ir para casa. Mas por quê? Não, porque você trabalhou bem. Um bom chefe, ele trata com honra, porque ele entende que de igual modo, ele deve ser tratado. Mas o que acontece muitas vezes? É que a pessoa foi a vida toda servo, no dia que ela se torna senhor, meu amigo, aí agora você saia de baixo, porque ela vai pisar em todo mundo, ela não quer ver mais ninguém, é aqui o tempo todo, ó, vira capacho, se for falar aí começa a exigir, para bater, entrar na porta aí vai bater, quando bate 10 vezes, porque ele não... Esse tipo de situação que é humilhante, e não deve ser assim. Então, de igual modo, o que é o de igual modo? Com a mesma honra que o inferior trata o superior, você também trate quem? O inferior. Entenderam? Agora pense, que Paulo está falando aqui no contexto de escravidão. Isso aqui, irmãos, era uma revolução, entre aspas, social. Porque onde que se imagina alguém fazer desse jeito? Não. O escravo batia no escravo, os senhores vendiam, machucavam, separavam, privavam de comida, prendia.
Aí agora, Paulo diz, não, trate com honra. De onde foi que ele tirou esse princípio? Quando nós não éramos salvos, nós éramos escravos de quem? E nós éramos tratados com honra? Não. Quando Cristo nos libertou, nós continuamos o quê? Escravos. Mas agora, como é o tratamento do Senhor para conosco, escravos? Tem honra? Como tem, não é, irmãos? Então, se eu sou Senhor na terra, o que é que eu tenho que fazer? Aplicar o mesmo princípio no meu relacionamento com os meus servos. Ficou claro? De igual modo. Volta de novo os olhos para o verso 9. Aí ele vai dizer o seguinte, agora, meu filho, você tem que fazer o seguinte, se é de igual modo, você tem que parar de fazer uma coisa. O que é que eu tenho que parar? Deixando as ameaças. O que eram as ameaças? Por exemplo, você não vai fazer tal trabalho, vai ficar sem comida. Vou separar você da sua esposa, vou separar dos seus filhos. Então você trabalhava por pressão. E não por compreensão do princípio de serviço ao Senhor. E o Senhor tem como barganhar isso. Então Paulo disse, não, deixe o quê? As ameaças. Agora vá lá para Colossenses rapidinho para você entender essa ideia de ameaça, por favor. Colossenses, capítulo de número 4. Se eu não trato com ameaça, como que seria o trato? Vou mostrar aqui agora, ó. Colossenses 4:1. Senhores, tratai os servos, agora, ó, sem ameaça, porém com justiça e com o quê? Equidade. Não tem que barganhar, não tem que negociar. Se ele trabalhou bem, é recompensa. Se ele não trabalhou, não é com ameaça. Entenderam? Imagine você trabalhar num ambiente onde não tem ameaça. Hoje está muito comum, né, aquela questão de assédio moral, né? Tem muito processo hoje nesse sentido, né? Muita gente aí sendo processada, outros processando, muita coisa nesse sentido. E boa parte desses processos, estava verificando, se dá exatamente por esse tom de ameaça, onde a pessoa se vê de alguma forma coagida a fazer algo que ela não deveria fazer moralmente falando, para então ter a satisfação, a aprovação do seu Senhor. Deus disse, não trate ninguém com o quê? Com ameaça. Você já foi ameaçado alguma vez? Em casa lá, seu pai ou sua mãe, para você fazer alguma coisa, já lhe ameaçou? Ó, não confunda a ameaça com a punição que decorre da desobediência, tá? São coisas diferentes. Já pensou nisso? Deus disse, não é assim. Não os trate com ameaças. Aí ele perguntaria, mas por que eu não posso tratar, se é meu? Senhor desaforado, não é? Aí Deus diz, eu vou dar razão pela qual você deve tratar com honra e sem ameaça. Vamos olhar para o texto? Sabendo que o Senhor, agora Senhor está com letra maiúscula ou minúscula? Então aqui é o Deus, o Senhor sobre todos. Tanto deles como o vosso, deles quem? Dos servos. E vosso quem? Dos senhores. Está nos céus, e que para com ele não há o quê? Paulo dá dois argumentos aqui. Primeiro, quando ele diz assim, o Senhor está nos céus, ele está colocando esta relação de senhorio em outra categoria. Lembra que ele diz assim, ó, e vós servos, servi aos senhores da terra. Então é nesse ambiente aqui. Quando ele diz para os senhores, ó,
vocês têm que saber que você e ele têm Senhor, mas não é aqui, é aonde? Então, foi o que ele acabou de fazer? Diferenciou. É outra categoria. É um Senhor muito mais sublime sobre eles e sobre mim. Primeiro argumento. Então, você quer ir de encontro ao Senhor dos céus? Tem certeza disso? Porque os senhores daqui da terra são tão ruins quanto vocês. Mas você sabe o que é estar nas mãos do Senhor dos céus? Aí ele diz, então, todos nós temos o quê? Senhor no céu, Deus. E o segundo argumento qual é? E esse Senhor do céu, ele não faz o quê? Acepção. Então não importa se você é dono de escravo ou se é escravo. Errou, vai pagar pelo erro. Esse ponto aqui é muito importante da acepção, porque escravo não tinha direito, meu filho. Então aconteceu um problema, tem um escravo e o senhor, de quem era a culpa? Não precisava saber quem fez, não. Era do escravo. Deus disse, não, o Senhor do céu, se tiver algo errado, ele vai identificar quem foi. Não tem o quê? Acepção. Não há escolha nesse sentido. Irmãos, é muito melhor a gente viver assim. Por quê? Porque a gente sabe que estaremos nas mãos de alguém que nos tratará com justiça perfeita e equidade perfeita. Então, quando os senhores ouviram isso, talvez tivessem pensado assim, ser senhor não é tão simples e tão fácil como eu imaginava. Porque eu não posso fazer o que eu quero. Porque a despeito de eu ter pago por esse escravo, tem um Senhor no céu que está me olhando para saber se eu vou tratar com a honra devida até mesmo quem me é inferior nesta relação. Que lições eu gostaria de tirar para nós aqui, irmãos, a partir desse texto? A primeira delas, lembre-se de que quem quer ser senhor, primeiro tem que ser o quê? Servo. Quando eu saí do seminário, eu não fui ser pastor efetivo da igreja, chama assim, né? Na IPB não tem titular, viu? Titular é só em futebol, titular é reserva. Na igreja é efetivo, ou auxiliar, ou evangelista, ou missionário, só esses 4 designativos. Então eu não fui ser pastor efetivo, fui ser pastor auxiliar. E eu lembro que naquela oportunidade, eu ouvi um sábio conselho. E o conselho foi, quem quer ser senhor, primeiro seja o quê? Pronto, a pessoa só me disse isso. Precisava dizer mais alguma coisa? Para mim não precisava, mas eu já entendi. Já entendi. Então, pense bem sobre isso. A palavra é para senhores. Mas como é que você vai ser senhor, quer seja na sua casa, com sua esposa, com seus filhos, quer seja na sua empresa, com seus patrões, se não é servo? Fica complicado, porque é incoerente. Então diga, Senhor, me ajude a ser servo, para que, se for da tua vontade, em algum dia, em algum momento, eu possa ser colocado na condição de Senhor. Segundo, lembre, não é porque você é Senhor que deverá desonrar as pessoas abaixo de você. Cuidado com isso. Irmãos, o Senhor Deus estabeleceu um princípio. Abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 7.
verso de número 12. Eu queria que você abrisse, espere o seu irmão abrir e leamos juntos. Mateus 7, 12. Olha o princípio, lembre-se, todos querem ser tratados com o quê? Com honra. Não é isso? Da criança ao idoso. E eu, o que eu tenho que fazer? Vamos ler? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os... Pronto. É bom? Então, use essa regra quando você for fazer alguma coisa. 2 pães, um com manteiga e um sem, qual que você quer? Se você for dar a alguém, qual que você dá? Seja sincero. O sem, né? Você dá o que você não gosta. Entenderam? Entenderam? Regra áurea. Tudo, pois, quanto quereis que os homens vos façam, façais vós a eles. Meu Deus, como a gente está precisando disso, não é? Eu quero a misericórdia do outro, mas eu não sou misericordioso. Eu quero o favor do outro, mas eu não ajo favoravelmente a ele. Eu quero a paciência dele, mas eu não sou paciente com ele. O que é isso, irmãos? Então, aprenda a honrar quem merece honra, segundo a palavra de Deus. A última coisa, pense bem, você e eu temos um Senhor no céu, e Ele faz acepção? Não. E eu? E eu faço? Ah, se faço. Então aprenda como o Senhor, a dizer: Senhor, não me deixe ter um coração inclinado para o mal, que enxerga segundo o mundo e não segundo Deus, a ponto de fazer escolhas que Deus jamais aprovaria entre A, B, C ou D. Tão ruim isso, irmãos. E lembre do princípio da regra áurea. Quando você está num ambiente que você percebe nitidamente que a pessoa escolheu o outro porque ela fez acepção e você foi o preterido, é horrível. É um sentimento indizível. E por que você faria isso? Então diga: Senhor, eu não quero ser daqueles que fazem acepção de pessoas. Por isso, dá-me a graça de discernir, para escolher segundo o reto juízo do Senhor, para agir segundo o reto juízo do Senhor, porque esse é o procedimento que Ele espera de cada um de nós, quer senhores, quer servos. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a olhar para o nosso Senhor Jesus, o servo sofredor. Lembra disso? Senhor Jesus foi o quê? O servo sofredor. Que Ele nos dê graça para isso e para imitá-lo por toda a nossa vida. Que Ele nos abençoe. Amém.